falar um pouquinho para a gente. Eu queria chamar a Ana para estar apresentando ela, o André que vai apresentar ela. Por favor, André. Olá a todos e todas, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês mais um dia dessa semana acadêmica. Tem sido muito frutuosa, temos vivido, compartilhado momentos muito importantes para o nosso crescimento de forma geral. E vejo que a semana acadêmica é um momento muito importante porque serve de motivação, especialmente para quem está no começo do curso. E acho que para todos os momentos do curso, né? Muitas vezes os alunos que estão mais para o final do curso estão um pouco indecisos do que fazer, de que atuar. Então tem sido muito frutuoso, tem sido um momento aí de crescimento para todo mundo. Gostaria de reiterar aqui os agradecimentos à comissão organizadora do evento, especialmente os estudantes que tomaram aí a frente da organização, o Vitor e a Sueli especialmente, o Sandro também deu todo o suporte, do coquetel, então várias pessoas aí foram muito atuantes. Hoje aqui temos como nossa convidada para a conferência de encerramento a professora Helena Azevedo Paulo de Almeida. Eu já conheci a Helena há muitos anos. Temos aí a grata felicidade de compartilharmos aí muitas amizades, né? A Helena, ela foi orientada pelo professor Marcelo Rangel, no mestrado, no doutorado, uma pessoa que eu tenho grande apreço. Vou ler aqui um pouco da biografia profissional da Helena. A Helena é bacharel, licenciada, mestra e doutora em História pela Universidade Federal de Ouro Preto. É pesquisadora integrante do Núcleo de Estudos em História da Historiografia e Modernidade, do Grupo de Pesquisa em História, Ética e Política, do GEP, que é da UFOP, assim como também do Laboratório de Ensino de História, da UFOP, do Laboratório e Grupo de Estudos de História Política e das Ideias, da Universidade Federal do Espírito Santo, da Humanas, da Rede de Pesquisadoras Humanas, do Grupo de Ensino, Pesquisa e Extensão sobre Matrizes Antropofágicas e Educação, da Universidade Federal da Bahia, e também membro do Instituto Histórico e Geográfico do Sul de Minas, onde se desenvolve pesquisa em História da Educação, História do Ensino de História e Ensino de Temática Indígena. A Helena trabalhou no Museu de Arqueologia e Etnologia Americana da Universidade Federal de Juiz de Fora, no arquivo da Casa Setecentista de Mariana, sediada no Escritório Técnico do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM, e mais recentemente trabalhou na Universidade Federal de Ouro Preto como professora substituta pelo Departamento de História. E também atua como professora e tutora no Centro de Educação à Distância da UFOP e como colaboradora externa do Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais. Então, a Helena é uma pessoa que vem trabalhando bastante aí nos últimos anos, muito ativa, e ela atua principalmente nos campos de ensino de história indígena e história indígena. Falando aqui um pouco da produção da Helena, para quem tiver interesse no doutorado da Helena, conhecer um pouco mais a dissertação de mestrado e a tese de doutorado, a dissertação de mestrado defendida em 2016 tem o título Através da Pátria Brasileira, possibilidades de narrativa acerca do indígena brasileiro em livros de leitura da Primeira República, a dissertação defendida em 2016, e o doutorado Nossa América Indígena, Cultura Histórica, Terra e Povos Originários, 1900-1929, defendida em 2022, a tese.
para além da dissertação de mestrado, da tese de doutorado, vocês conseguem acessar isso online, né, no banco de dados da pós-graduação, né, da Universidade Federal de Ouro Preto. A Helena publicou vários artigos e capítulos de livro, né, um número bem extenso, aí, uma produção bem vasta. Então, quem tiver interesse, né, em conhecer, vocês podem lá acessar a plataforma Lattes, o currículo da professora. Eu trouxe aqui 2 livrinhos recentes, publicados pela Helena, em parceria, publicados juntamente, né, com a professora Tamara Rodrigues e com a Hilda Sesquim. Esse livrinho bem interessante, Escritas de Isolamento, Afetos e Distâncias da Pandemia de Covid-19. Esse livrinho foi publicado em 2022, né? E é uma coletânea com vários artigos tematizando o isolamento no contexto da pandemia. E esse outro livrinho que foi lançado aqui, né, na segunda-feira, organizado junto com a professora Ana Paula Santana, com o Isaac Vicente, a Letícia Maciel e o Cleiton Ferreira, História e Afetividades, Temporalidade, Narrativa e Consciência Histórica, que vocês conseguem ter acesso. Ambos esses livrinhos eles têm também contribuições, textos, né, da professora Helena. Então é isso, gostaria de convidá-la para tomar assento aqui. Obrigada, André. Obrigada pela recepção, pessoal. Nossa, não sabia que eu tinha feito outra coisa. Bom, gente, eu queria primeiramente agradecer a recepção de todos. O evento está lindo. Eu acho que a primeira coisa que a gente aprende quando é recebido por um evento desse, feito por estudantes, é a magia e a potência que um trabalho em equipe traz. A arte que vocês fizeram, e eu não estou falando só da arte de divulgação do evento, que também está lindo, mas a arte que vocês fizeram de montar isso daqui é contagiante. E assim, para mim, dos convidados de ontem, né, dos egressos, que estamos assim na luta já há alguns anos, a gente se sente reenergizado. Então eu agradeço por isso, porque a gente se sente, de alguma maneira, como a Chimamanda Adichie fala muito bem, né, e ela já foi citada aqui ontem, a gente se sente tocado de alguma forma. Então eu agradeço a vocês por isso. Outro ponto que eu queria trazer, antes de eu começar propriamente a minha fala, o André mencionou muito bem os grupos de pesquisa a qual eu pertenço, né? Eu queria mencionar 2 especificamente, que é o GEF, da UFOP, e o GEF-MAN, da UFBA. E esses 2 grupos são exemplos para mim de como a gente consegue trabalhar muito bem e muito melhor em equipe. Porque, como o Ailton Krenak fala, a gente não alcança nada sozinho, porque nós somos seres coletivos. A pesquisa não funciona sozinha, a pesquisa não se faz sozinha. Nenhuma pesquisa que vai ser mostrada para vocês em absolutamente nenhum evento, ela é feita sozinho. Nenhum pesquisador pesquisa sozinho. E nenhum professor em sala de aula, ele está ensinando sozinho. Ele ensina enquanto aprende, e enquanto vocês, enquanto estudantes, também ensinam enquanto aprendem. Então, é a primeira coisa que eu queria falar para vocês. Outra coisa que eu queria falar para vocês é que, para a gente falar de temática indígena, a gente precisa demarcar alguns territórios. E eu gostaria de demarcar alguns territórios a partir da minha trajetória, que é o que eu posso fazer. A primeira questão, e isso
tem me ficado cada vez mais evidente a importância de ser falado eu não fui bolsista nem no mestrado nem no doutorado. Isso quer dizer algumas coisas. No início do meu aprendizado de temáticas indígenas, a gente não tinha tanta visibilidade quanto a gente tem hoje. Isso também quer dizer alguma coisa. Eu entrei na UFOP como estudante de graduação em 2008. A Lei 11.645 já havia sido aprovada. E mesmo assim, eu tive que correr muito atrás de professores que se disponibilizaram a me orientar. Eu tive que pedir, por favorzinho, me oriente, de maneira voluntária, sem bolsa primeiro, até conseguir uma bolsa de iniciação científica, uma bolsa. No mestrado não havia essa possibilidade, porque não havia interesse de se orientar uma pesquisa de temática indígena na UFOP. Então, apesar dos pesares, e apesar da gente ter um longo caminho a ser percorrido ainda, há alguma melhora, e isso precisa ser dito. Porque quando a gente está nesse caminho de luta pelos direitos indígenas, a gente precisa comemorar as pequenas vitórias, porque senão a gente não tem força para continuar. E mesmo assim, tirar dessas vitórias algum tipo de lição e persistir nesses caminhos. Considerando isso, a gente também precisa ficar atento às situações de interesses escuros, de interesses de determinados indivíduos que falam ou tematizam temáticas indígenas por conta do hype, por conta do interesse atual e pela visibilidade atual. E a gente precisa estar atento a isso. Considerando isso tudo, eu digo uma coisa para vocês. É sempre bom, quando a gente falar de temática indígena, a gente, que não é indígena, como eu sou uma mulher branca, demarcar qual é o nosso lugar de fala. Isso não quer dizer que a gente não pode falar sobre o tema. Nós somos aliados. Isso quer dizer que a gente não é protagonista. A gente é ouvinte. A gente se alia. E por isso, antes de eu continuar, eu queria pedir para o Vitor passar o vídeo de uma rapper indígena, que ela é Boia Bororo. Tem pronúncias diferentes, tá, gente? Pode ser Boia Bororo, Boia Bororo, chamada Catumirim. E nas palavras dela, ela vai falar um pouco da trajetória do povo dela, na voz dela e na arte dela. Nosso povo nunca morre, a raiz nos salvará. Hey, olha que nunca foi sorte, e a escuridão tive que iluminar. Hey, me jogaram no penhasco, eu tive que aprender a voar. Hey, me jogaram na fogueira, mas que eu vou acabar. Eu tô de pé, não vou me assustar. A minha mãe me quer, eu vou brincar. Me querem apagada, mas eu vou brilhar. O bicho da mata virou pobre na nossa terra. É cheio, não vou entrar. Aqui é nobreza, mas vamos chegar. Me querem apagada, mas eu vou brilhar. O bicho da mata virou
Gente, a Catumirim, ela fala que a gente combinou, mas não combinamos não. Ela fala muito próximo que a Leda comentou com vocês ontem. Quando a Leda questionou um pouco sobre quem eram os sertanejos, é um pouco do que a Catumirim fala. Quem eram os sertanejos? Quem são os que a historiografia comenta que são os mamelucos, os caboclos, os cafusos, os mestiços, os miscigenados? É tudo aquilo que, no processo de nacionalização do que viria a ser o Brasil, foram tentando branquear na nacionalidade brasileira, na sociedade brasileira. Tudo aquilo que eles queriam apagar. E também, junto ao povo negro, estão os povos indígenas. E é engraçado, eu estava conversando com alguns colegas, engraçado não é engraçado, é péssimo, é violento, é cruel, é triste. Eu estava conversando com alguns colegas, e na real, os colonizadores se esforçaram muito para cometer inúmeros genocídios, cometeram, mas eles fracassaram. Porque, de acordo com o IBGE de 2022, mais de 300 povos indígenas habitam o território brasileiro. Então, eles fracassaram. É muito menos do que tinha há 500 anos atrás. Mas a resistência dos povos indígenas demonstra o fracasso colonial que persiste ainda na nossa contemporaneidade. Apesar de ser uma vitória amarga, ela ainda está aqui. Isso precisa ser, não comemorado, acho que é uma palavra muito forte, mas considerado. E considerando isso, pode passar para mim, por favor? Queria que vocês refletissem junto comigo o que a gente sabe sobre os povos indígenas nisso que conhecemos como Brasil, que os falantes do Tupi conheciam como Pindorama, que os falantes do Puna, da língua Puna, né, que hoje é mais ou menos ali no norte da Colômbia, conhecem como Abiaiala. O que a gente sabe sobre os mais de 300 povos que habitam o território brasileiro? Mas a gente não precisa pensar em todos eles, vamos pensar aqui na região de Carangola. Vocês conhecem? Pelo menos um povo que eu acho que é mais característico aqui. Eu estava conversando com a Ana Paula, né? Um povo que parece que habita bastante as histórias familiares de vocês aqui da região. Vocês conhecem o nome desse povo? Eu ouvi? Os Puri. Vocês sabem que os Puri, para a FUNAI, eles são considerados extintos? Eu acredito que isso vai mudar sob a administração da Juliana Cristiano, mas ainda, assim, oficialmente ainda não mudou. Mas os Puris são considerados extintos. Eu acabei de participar, ano passado eu participei de uma banca, de um TCC, de um aluno lá na UFOP, Puri. O Chico Borja, Puri. Para a FUNAI, ele está extinto. Eu acho que isso se relaciona ainda com, eu coloquei até o nome dele, agora me falhou, mas com o professor, que também é egresso aqui do curso, que falou aqui ontem para vocês, com o trabalho de TCC dele, que ele foi coletar entrevistas, né, com as pessoas mais velhas aqui da comunidade de Fervedouro, certo? Vocês me perdoem se eu falar algum nome errado.
Mas quando a gente coleta essas histórias, a gente está fazendo uma metodologia importantíssima quando se trata de histórias indígenas, que é a metodologia em história oral. Essas coletas de entrevistas, elas são fundamentais para a gente entender boa parte da história e da historiografia que tentou ser omitida e apagada, porque ela não correspondia com uma história dita oficial, que não correspondia com a história nacional, que não correspondia com uma história que vocês têm, ou melhor, vocês não têm que fazer nada, tá, gente? Mas com uma história que potencialmente seria do interesse de vocês. Ou como é que é, né, Ana Paula? É só identidade, é só identitarismo. Quem tiver interesse em ler a minha tese, como o André falou, está lá no repositório da UFOP. Mas eu trouxe aqui para vocês algo que eu pensei depois da tese. Junto à tese, a partir da tese, enquanto eu escrevia a tese, mas mais como professora do que como pesquisadora, apesar de que eu acho que uma coisa não exclui a outra e eu acho que uma coisa fomenta a outra. Porque a sala de aula é um momento de pesquisa também. Pode passar. Aí a gente vai para a lei 11.645. Vocês não precisam ler isso aqui, não. Isso aqui é a lei. Só jogar no Google, vocês vão ler. Eu só queria destacar alguns pontos da lei 11.645. Eu adoro essa lei. Ela é revolucionária. Como eu disse, eu entrei na UFOP no ano que ela foi promulgada. Ela mudou minha trajetória na universidade. Ela foi fundamental para que eu esteja aqui hoje conversando com vocês, para que eu tivesse a trajetória que eu tive. Mas essa lei tem problemas. Essa lei fala que é preciso... Vou focar só na parte de temática indígena, tá, gente? E eu vou explicar também porque eu estou falando temática indígena e não história e cultura indígena. Ela fala de história e cultura indígena em todo o âmbito do currículo escolar. Vocês já ouviram falar de algum curso de matemática que fale de ensino de matemática a partir do âmbito da cultura indígena? Física. Astrofísica a partir da cultura dos Guarani e Mbiá? Não, né? Ciências biológicas, farmacêuticas, médicas, duvido, né? Apesar do que eu sou colaboradora externa do IF Sudeste Minas Gerais. Eu tenho uma aluna que é professora em Pernambuco e ela me falou que ela dá aula numa escola de formação de professores e ela disse que tem um aluno lá que é professor de matemática e ela trabalha com eixo de matemática. Achei isso sensacional. Foi a primeira vez que eu ouvi falar dessa possibilidade. Raríssimo. Mas a lei fala de todo o âmbito do currículo escolar. Só que a lei fala também, foca em história, artes e literatura. E a responsabilidade cai só sobre essas disciplinas. E isso é um problema. Porque, gente, o conhecimento farmacêutico se baseia muito nos conhecimentos originários. Os conhecimentos médicos se baseiam muito nos conhecimentos originários, biológicos, etnomatemática, astrofísicos. Eu li um artigo recentemente sobre como os Guarani e Mbiá se locomoviam pelos mapas estelares. Fantástico. Eu não tenho condição de explicar isso numa sala de aula. Mas talvez um professor de física tenha. Mas falta interesse. Porque o racismo estrutural é discutido por nós, os humanos,
e dificilmente sai dessa rinha, porque talvez seja isso, né? Uma rinha que a gente trava com as outras áreas e a gente não consegue ultrapassar. Pode passar. Aí a gente vai para o parecer do CNE, que é o Conselho Nacional de Educação. O parecer é de 2015. E o parecer de 2015 fala da lei que foi de 2008, já criticando essas questões, já criticando esses problemas, porque a lei não é aplicada. Eu não vou falar muito do parecer não, tá, gente? É só também vocês jogarem no Google. Aqui é só um lembrete de que isso já foi falado, isso já foi criticado. A lei de 2008, o parecer de 2015, nós estamos em 2022 e nada acontece. Aqui na UEM tem uma disciplina obrigatória de temática indígena? Já teve alguma disciplina optativa? Já teve? Não, pode falar, não tem problema. Na UFOP nunca teve também. Na UFMG talvez tenha tido, porque lá tem um curso específico para professores indígenas. Na UFJF também nunca teve. E assim vai, em inúmeras instituições. E os anos passam e nada se resolve. De alguns anos para cá, eu tenho visto concursos específicos para essa área. Mas, novamente, quantos anos ainda vão se passar até que a gente consiga ter professores que tenham condições de oferecer esses conteúdos no ensino superior e formem professores que tenham condições de oferecer esse conteúdo no ensino básico? E quando que a gente vai ter condições de ter uma estrutura que possa trabalhar com esses conteúdos no ensino básico e no ensino superior? Não tem resposta para isso, tá, gente? São só questionamentos. Pode passar, amigo. Pode passar mais uma vez. E aí entra outra questão, que eu acho que é uma das principais que eu queria debater aqui com vocês. A gente está falando de história indígena ou da presença do indígena na história do Brasil? Porque são duas coisas completamente diferentes. Uma coisa pode ser complementar à outra, mas um não é sinônimo de outro. Quando a gente está falando de história indígena, a gente está falando dos indígenas como protagonistas. A gente está falando de trabalhar fontes que sejam produzidas por indígenas. A gente está falando de trabalhar fontes de história oral. A gente está falando de trabalhar fontes do século XVII, do século XVIII, que tenham sido escritas por indígenas. Ah, professora, mas isso não existe. Existe. Falta interesse em pesquisar. Falta interesse em procurar. Falta interesse geral. Falta interesse. Quando a gente está falando de a presença indígena na história do Brasil, a gente está falando de outras fontes produzidas pelo colonizador que mencionam os indígenas. E aí a gente tem que entender o método utilizado para ler essa fonte. Por quê? Quando se trata desse tipo de fonte, o olhar do colonizador é depreciativo. Ele vai descrever esses indígenas de maneira depreciativa. Quando eu vou ler lá a guerra ofensiva contra os botocudos antropófagos em 1808, botocudo é uma palavra depreciativa, vem do português. Não é uma palavra indígena. Não é o nome de um povo. Botocudo vem de botoque, que é a rolha que tampava o tonel de vinho nas grandes viagens. Não é os brincos, eu esqueci o nome, de os ornamentos auriculares, vocais que eles usavam. É
uma forma depreciativa de você generalizar vários povos que viviam aqui em Minas Gerais. Quando você está falando de curi coroado, que era inclusive os curis que viviam aqui na região, coroado era por conta do corte de cabelo que eles usavam. Porque para os portugueses que os observavam, parecia uma coroa por conta da falta de cabelo que ficava no topo da cabeça. Então era uma forma depreciativa do colonizador olhar para eles. Tudo era depreciativo. Então você tem que entender isso quando vai ler aquela fonte. Você não pode comprar a fonte que está depreciando o indígena que você está pesquisando. Você tem que entender isso naquela fonte. Então, quando você trabalhar a presença indígena na história do Brasil, você tem que ter isso em mente. O método é diferente. Então, vejam bem, um não exclui o outro. Você pode trabalhar. Você vai receber um livro didático numa escola, ele não vai estar preparado para isso. Você, como professor, tem que ter isso em mente. E você vai trabalhar a presença indígena na história do Brasil com um livro bem ruim. Insira o palavrão que vocês quiserem, mas com um livro bem ruim. E vocês, na falta de uma boa fonte, vão ter que mencionar, novamente, vocês não vão ter que fazer nada. Mas, por favor, façam isso com seus alunos. Mencionem que aquilo é depreciativo. Pode passar, por favor. Porque isso é assim que vocês lutam contra uma tutela intelectual. Porque a gente, na história do Brasil, a gente persiste numa tutela com os indígenas. Até a Constituição de 1988, os indígenas eram tutelados, eles não tinham poder de ir e vir no Estado brasileiro, no território nacional. Eles tinham que ser autorizados. O Juruna, que foi o primeiro deputado indígena do Brasil, para comparecer num evento internacional, teve que ter uma autorização especial, porque ele não tinha direito a ter um passaporte. Então, ele teve que ter uma autorização especial para sair do Brasil. Ditadura militar. Então, ali ele teve que ter uma autorização especial para sair do Brasil e comparecer a esse evento. Tutelado. Desde 88 isso não acontece, oficialmente. Mas a tutela intelectual permanece. E quando a gente tem metodologias que quebram esse círculo vicioso, essa estrutura que é racista, a gente está lutando contra uma tutela intelectual. A gente está lutando contra sempre uma outra pessoa falando pelo indígena. A gente está trazendo, como acabou de acontecer, na impossibilidade de trazer uma pessoa indígena para falar na sua sala de aula, no evento, porque às vezes não dá realmente. Sabe por que não dá, gente? Parênteses. Sabe por que não dá, às vezes, para trazer uma pessoa indígena? Porque eles estão lutando por suas vidas. E a agenda acadêmica não é a coisa mais importante para eles. Essa é a real. Enquanto a gente está conversando aqui, pode ter certeza, várias violências estão sendo cometidas contra indígenas nesse exato momento. Em qualquer lugar do Brasil. Semana passada, eu ia mediar uma mesa com uma professora da UFES, a Marina Miranda. Se vocês tiverem a oportunidade de conhecer o trabalho dela, ela trabalha com literatura infantil. Maravilhosa, excelente. A sobrinha dela foi assassinada. Ela é uma mulher curi. São essas coisas que acontecem na realidade indígena, nas realidades indígenas. Então, assim, às vezes é difícil trazer uma pessoa indígena para um evento, na escola. Então, na impossibilidade de trazer uma pessoa indígena, tragam as suas vozes, as suas literaturas, os seus trabalhos, tragam as suas imagens.
Eu fiz um trabalho uma vez com uma turma de 8º ano. Foi um trabalho muito bacana, com literatura indígena, com Daniel Munduruku. E eles adoraram. Só que eu errei uma coisa, e vejam bem, são coisas básicas. Falava do Daniel, falava dos Munduruku, falava de outros povos. Muito bacana, eles adoraram. Eles não entendiam que o Daniel era uma pessoa. Então eu tive que, em um determinado momento, fazer um cartaz com várias fotos do Daniel Munduruku e levar para eles entenderem que o Daniel era uma pessoa, né? Impossibilidade de levar o Daniel. E a escola não tinha recurso para levar um data-show, para mostrar. Era impossível mostrar o celular para cada uma das crianças. Então a gente fez o cartaz, as fotos do Daniel, deixou para o lado na parede. Então são determinadas coisas que pode parecer muito pouco, mas fazem toda a diferença. Então, personifiquem, levem a presença indígena para o espaço de trabalho de vocês. Isso faz diferença. Isso faz diferença porque isso possibilita questionamentos das crianças, dos estudantes, dos adolescentes, dos jovens. Se vocês trabalharem com eles, dos adultos, dos velhos, vou falar por que eu falo velhos. Pode passar. Porque isso luta contra os perigos de uma história única. De uma história única que é de um indígena que está morto no passado, que está superado, que está só lá no período colonial, de um indígena que não habita a universidade, de um guri que às vezes não é vizinho de vocês, que às vezes tem medo de se autodeclarar ainda, apesar que acho que isso tem mudado bastante por conta do censo de 2022. É por isso que eu acho que o trabalho do Rondner Silvério Xisto, que foi o professor que falou ontem aqui com vocês, é tão importante, porque isso de você ir conversar com os seus velhos, das suas comunidades, trazer essas histórias de volta à vida, resgatar isso, fazem com que elas continuem vivas. É isso que os indígenas fazem. E por que eu estou falando que é falar com os seus velhos? A gente, enquanto não indígenas, a gente tem um tabu de falar da velhice, como se isso fosse ruim. Para os povos indígenas, pelo menos com todos os indígenas que eu conheço, ser velho é bom. Quer dizer que você chegou numa maturidade, tem uma quantidade de experiência maravilhosa. Você viveu a sua vida na plenitude. Você carrega experiência, você carrega vivência, você passou por muita coisa, sobreviveu, você viveu. A gente não, a gente louva muito a juventude, como se isso fosse, só a juventude fosse algo bom. Então eu aprendi, com os indígenas que eu conheço, que ser velho é algo bom. Por isso que eu tenho trocado, antes eu falava idoso, e agora eu tenho tentado modificar. Eu falo velho. Enalteçam os seus velhos, aproveitem os seus velhos enquanto eles estão aqui. Porque quando eles se tornam encantados, só os xamãs conseguem contactar eles. E enquanto eles estão aqui, a gente tem que aproveitar igual o Rondner fez. Conversar com eles, manter as histórias deles vivas. Porque quando as histórias morrem, é como se eles morressem de novo. E morrer 2 vezes é muito ruim. Ser um contador de histórias, ou como a Chimamanda Adichie fala, ser um storyteller, é ser um pouco de mágico, é ter um pouco de magia, é você encantar e se encantar no processo. E talvez, aí sou eu falando um pouco, né? Talvez falando até para mim mesmo, então um pouco de esperança nesse mundo caótico. Pode passar. Aí eu queria trazer uma experiência que eu fiz, eu queria ter continuado a fazer.
talvez vocês possam fazer no estágio de vocês, ou quando vocês formarem. Se vocês fizerem, vocês me contem, tá? Por favor. Que é o caso da Pocahontas. Todo mundo aqui viu o filme da Disney, da Pocahontas? Vocês conhecem? Quem conhece, levanta a mão aqui, por favor. Ah, bacana. Uma vez eu perguntei isso numa sala, que levantaram 2 pessoas, né? Eu fiquei um pouco chocada, mas jovens, né? Tem um problema ali, tem vários problemas, na verdade, naquele filme, né? Da disneyização da história da Pocahontas. Mas vocês sabem que a Pocahontas existiu de verdade, né? Tem vários documentos que mostram que existe a Pocahontas histórica, né? Ela não chamava Pocahontas, ela chamava Matoaka. Só que a história da Matoaka é um tanto muito diferente da que aparece no filme. E a história da Matoaka é contada nesse livro aqui, que infelizmente, pelo menos até o momento, é o ponto que eu tenho notícia, ele ainda não tem tradução para o português, que é o The True Story of Pocahontas. Esse The True Story of Pocahontas, The Other Side of History, foi escrito por 2 pessoas do povo Matapone, que é a Angela Silverstar, que é uma antropóloga, e o Linwood Littlebear Coslow. Esses 2 autores, os 2 são indígenas, eles escreveram, e olha que bacana, né? E a importância e potência da história oral. Os 2 escreveram a história que foi contada a eles de diversas maneiras e por anos e de diferentes pessoas. A história que foi contada a eles ao longo dos anos pelo povo Matapone, e escreveram, publicaram e como livro, como a verdadeira história de Pocahontas. Então, resumidamente, o que aconteceu com a Matoaka, que é a verdadeira Pocahontas? A Matoaka ela foi trocada, isso era um costume muito recorrente para manter a paz entre os povos indígenas na América do Norte. Ela foi trocada com os invasores para não ter mais ataques entre eles. Nessa troca, a Pocahontas, a Matoaka, foi estuprada. Ela engravidou desse estupro. Nessa situação, para apaziguar os ânimos do povo dela, ela casou com uma outra pessoa, não se sabe se foi o estuprador dela. Ela foi enviada para a Inglaterra como um presente para a rainha. Na época, se eu não me engano, era a Rainha Elizabeth. E ela morreu na Inglaterra. Ela nunca mais viu a família dela. Ela nunca mais voltou para a família dela. Ela nunca mais voltou para a terra dela. Essa é a verdadeira história da Matoaka. Recentemente teve um ator americano aí que se diz descendente longe da Pocahontas. Mas enfim, essa é a verdadeira história. E essa história é uma história que se repete em todo o território americano. Americano, eu digo América do Norte e América Latina. É lógico que essa história não pode aparecer no filme da Disney. Mas essa é a história que ocorre na nossa ancestralidade indígena. E a nossa ancestralidade indígena, e eu estou falando nossa porque, como aqui na região é uma região de terra puri, e eu imagino que ou próximo de vocês
ou um pouco mais distante, vocês já ouviram a história de alguma avó pega no laço? Essa é a mesma história. Porque a avó pega no laço é a avó que foi raptada do seu núcleo familiar, que foi estuprada, que foi obrigada a casar com o seu estuprador, foi obrigada a parir os filhos do seu estuprador, e nós somos descendentes desse estuprador e da sua vítima. E eu não estou falando isso só para causar algum tipo de indisposição, porque essa indisposição é importante. Eu estou falando isso para a gente ter consciência de que isso acontece ainda. E faz parte do nosso trabalho como professores conscientizar os nossos alunos de que isso ainda acontece. Por quê? Quando a gente trabalha com temática indígena, gente, isso é muito importante. Apesar de ser uma posição estritamente pessoal. Quando a gente trabalha com temática indígena, a gente não está falando só de mais um objeto de pesquisa. Quando a gente trabalha com temática indígena, a gente está falando de um compromisso ético-político, de vida. Eu não vou sair daqui e vou, eu cansei de trabalhar com temática indígena, agora eu quero trabalhar com, sei lá, história da cachaça, não sei. Não estou falando que isso é menos importante, não. Mas eu estou falando que, enquanto a gente está aqui, povos indígenas estão sendo caçados, literalmente. E os seus direitos não estão garantidos. Estão sendo ameaçados. E a gente, como professor de história, porque vocês, apesar de ainda não estarem formados, são meus colegas de trabalho, a gente precisa se comprometer como professores, mesmo que vocês não sejam pesquisadores do tema, a gente precisa se comprometer a aplicar a Lei 11.645 de 2008. Pode passar. Não, por favor. Aí a gente volta na questão da oralitura. Porque a oralitura, ela se relaciona diretamente com a questão da história oral. Oralitura é um termo que é muito importante para a Leda Martins, dentre outros autores, principalmente porque ela fala que a escrita ela não dá conta de transmitir o que a fala traz. Mas ela não fala só da fala. Ela fala também do que o corpo transmite, do que o olhar fala. A Leda está falando do que a escrita é incapaz, a escrita é incompetente de traduzir. Então, quando a gente está falando de história oral, e como o colega que falou ontem, fez as entrevistas com os velhos da comunidade, a gente está falando de dança, como vocês vão ter a apresentação de amanhã, por isso que eu estou falando isso também. A gente está falando de dança, a gente está falando de toque, a gente está falando de um comprimento, a gente está falando de sentimento, a gente está falando de um sensível que a gente precisa reaprender a aprender. Porque a escrita não dá conta. A Leda Martins, ela fala de oralitura. Mas o Davi Copenau, eu acho que ele é mais... eu acho que o Davi Copenau é mais do meu time. Eu acho que ele é mais direto. O Davi Copenau, é lógico que ele não faz isso, porque ele é mais educado. Porque, o Davi Copenau, ele... parafraseando, ele fala assim: o branco é muito burro, porque o branco é incapaz de aprender uma língua indígena. A gente que tem que aprender o português para poder falar com o branco.
A gente que teve que aprender a desenhar nas peles, né? Ou seja, escrever no papel para poder traduzir para vocês. Vocês não sabem de nada. Vocês não sabem conversar com os chapiri. Os chapiri são os encantados da floresta do Zelomã. Vocês não sabem de nada. E o Davi Copenau tem razão. A gente não sabe de nada. A gente só sabe destruir. A gente só sabe escrever. A gente não sabe ouvir. Quando eu falei anteriormente que a gente tem que aproveitar os nossos velhos, dar mais valor aos nossos velhos e ouvir mais os nossos velhos, talvez não, com certeza, a gente tem que ouvir mais a nós todos aqui também. A gente tem que aprender mais as nossas histórias entre nós aqui. Porque cada um tem a sua trajetória. Cada um tem uma trajetória diferente da outra. Uma não tem que ser igual à outra. Se uma trajetória é igual à outra, tem alguma coisa que está se perdendo aí na tradução. Não pode ser muito pasteurizado assim. É algo errado quando é tudo muito igual. O Edgar Morin, ele fala que a barbárie ela seja reconhecida pelo que ela é, sem qualquer simplificação ou falsificação. O que importa não é o arrependimento, mas o reconhecimento. Esse reconhecimento deve passar pelo conhecimento e pela consciência. É preciso saber o que de fato ocorreu. E sem saber o que de fato ocorreu, sem saber da violência, a gente não consegue fazer nada para tentar ao menos impedir. A gente precisa saber da violência, não é negar a violência. A gente precisa saber o que de fato aconteceu. A gente precisa saber do ancestral violador e a gente precisa saber da ancestral vítima. E geralmente é isso, né, gente? É o ancestral homem violador e a ancestral mulher vítima. A ancestral mulher indígena e o ancestral violador homem. Geralmente a gente consegue mapear a ancestralidade masculina e a feminina não. Tem uma pesquisa, eu esqueci o nome da pesquisadora, se depois vocês tiverem interesse, eu consigo ver isso no meu computador e eu passo para vocês. Tem uma pesquisadora que tentou entender quem eram os visitantes do Museu da Inconfidência durante o século XX. E até os anos 80, o livro de registros era Senhor e Senhora João Almeida, Senhor e Senhora Vitor Ferreira, Senhor e Senhora André Ramos. O nome da mulher não aparece. É Senhor e Senhora o nome do homem. Parênteses fechado, pode passar. Né? Aí a gente entra na obra do Daniel Munduruku. Rapidamente, porque o foco é a última obra. O Caraíba é uma obra que, para a gente, como professor de história, é um ponto forte para falar de história indígena. O Caraíba, muito rapidamente, é a história de um jovem que ele se torna um herói inusitado. E ele se passa nos primeiros anos de invasão do que viria a ser o Brasil. O Caraíba, ele é interessante porque ele subverte alguns pontos e alguns conceitos que são fundamentais no período que a gente chama de Brasil Colônia. Então, assim, o autor, ele fala rapidamente sobre os colonizadores como caçadores de alma. Ele fala do descobrimento como invasão. E ele
fala, né, e aí eu vou citar a passagem aqui do Daniel, numa conversa, né, entre o herói e o Caraíba, né, que no tupi seria como se fosse o pajé, que tem que sentir, e só é possível sentir quando o corpo sai de si. Havia coisas que os que vivem com os olhos abertos não podem aceitar. Para que se veja, é preciso estar de olhos fechados e o coração ligado na sabedoria do universo. Essa passagem no livro é uma conversa em que o jovem herói ele ainda não entende que ele é um herói. E o Caraíba está falando que ele tem que se comunicar com os seres que não são humanos. Que é uma coisa que a gente, enquanto não indígena, a gente não consegue entender. Para os povos, principalmente os povos falantes de Tupi, né, do tronco linguístico Tupi, tem os seres humanos, os seres não humanos e os seres inumanos. Então, entre esses seres, só existe essa diferença de definição que é morfológica, que é de habitação de diferentes mundos. Mas todos eles somos nós também ao mesmo tempo. Então, assim, é um pouco também da cultura do Ubuntu. Eu sou você e você sou eu ao mesmo tempo. Então, o que eu faço com você, eu estou fazendo comigo mesmo ao mesmo tempo. Então, quando eu estou falando que eu sou onça, né, o Viveiro de Castro fala isso, né, no Constância da Onça Selvagem. Quando eu estou falando que eu sou onça, eu não estou falando que é como se eu fosse onça também, uma metáfora. Não, eu estou falando que eu sou onça também, eu sou aquele ser que está ali. Então, se eu for fazer algum mal para aquele ser, é por necessidade. Não é por conta de uma ideia capitalista, de consumo capitalista. É por uma questão de sobrevivência. É por isso que tem muito, ainda persiste a ideia de que indígenas são preguiçosos, porque eles não partem da ideia de que eu preciso trabalhar para viver e produzir um excedente que eu vou trocar por algo que eu não preciso e produzir mais ainda por algo que eu também não preciso e consumir mais coisas que eu também não preciso. É uma lógica completamente diferente. Eu não preciso consumir o que eu não preciso. Percebe? Isso também faz parte do porquê eles foram alvo por 500 anos de extermínio. Quando o Daniel Munduruku fala que os colonizadores são caçadores de alma, ele está falando de etnocídio. Porque não é só uma questão de massacre físico desses povos indígenas. Ele está falando de um massacre de um sistema de vivência e um sistema de crença e um sistema de sentir e viver. Então são coisas que muitos de nós aqui, apesar de se esforçar muito, talvez a gente não consiga entender. Eu não sei se eu também consigo entender, vou ser muito sincera para vocês. Talvez eu consiga entender parte, mesmo no meu esforço. Talvez eu não consiga entender tudo. Porque é isso, eu não sou uma pessoa indígena. Eu sou uma aliada. A gente, enquanto professor, é o que a gente pode ser, enquanto professores não indígenas. É o que a gente deve ser. Pode passar. Então, caminhando para a gente finalizar, gente. Finalizar, assim, para mim, com chave de ouro, que é o Tibira. E o Tibira foi um presente. Um presente agridoce, confesso. Tibira é uma obra do João Min, chamada
Tibira, uma tragédia indígena brasileira, e conta a história de um indígena, verídica, tá? Uma história verídica. Conta a história de um indígena que hoje seria considerado da comunidade LGBTQIAP+. Tá certo isso? P, né? Tá. Eu tenho que atualizar o meu slide, gente, perdão. É uma história de violência, infelizmente. Então, no século XVII, tem esse Frei, o Yves Dervaux, não sei se eu estou pronunciando, pouco me importa o nome dele. A questão é que, em continuação da história das coisas mais memoráveis acontecidas em Maranhão nos anos de 1613 e 1614, esse frade, ele dedicou uma página e meia a escrever sobre o caso de um indígena a qual ele não fala a sua origem, ele não fala de qual povo ele pertencia, ele fala só do seu crime, entre aspas, o crime de ter se relacionado com outro homem, e ele fala da penalização dele. A penalização desse indígena foi ele ser morto na boca de um canhão. Então, um outro indígena do mesmo povo aciona o canhão e esse primeiro indígena é despedaçado com um tiro de canhão. O João Lima é um teatrólogo e ator, um profissional assim de excelência. Sigam ele nas redes sociais, em tudo que vocês puderem. Ele é um indígena potiguara. Originalmente é do Rio Grande do Norte, atualmente, se eu não me engano, ele mora em São Paulo. Ele escreveu essa peça teatral, publicada sob o nome de Tibira, uma tragédia indígena brasileira. E ele subverte essa uma página e meia que esse frade escreveu no século XVII. Como que ele subverte isso? Enquanto o frade escreve uma página e meia sobre esse indígena, qual ele não dá nenhuma informação, o João Ninho escreve um monólogo onde a única voz que se ouve é a de Tibira. Enquanto o frade não nomeia indígena, o João Ninho o nomeia como Tibira, que é uma coisa muito importante, eu já vou dizer o porquê. Enquanto o frade só escreve uma página e meia sobre esse personagem histórico, o João Ninho foca toda a sua obra nesse personagem fictício. O João Ninho também subverte o português, ele cria o potiguês. E todo o I da obra é substituído pelo Y, que é uma adaptação dentro da antropologia brasileira para a escrita do nome dos povos indígenas. Tibira é um nome que já existia lá no século XVI, XVII, tem registros disso em vários documentos históricos, e na língua indígena, potiguara, significa homem que ama outro homem. O que isso quer dizer, gente? Que no mundo potiguara, que no povo potiguara, isso era algo perfeitamente comum, frequente, aceitável, honrado. Tem um outro nome para as mulheres que se relacionavam com outras mulheres também. Quando se nomeia na língua indígena, o nome significa muita coisa. Quem criou a homofobia foram os invasores. Quem introduziu a homofobia para os povos indígenas foram os invasores. Então, quando a gente vê situações como a que o Yves Dervaux registrou no século XVII,
a gente vê uma homofobia inserida no mundo indígena pelos Estados Unidos através da capitalização, vista por um homem de Deus, criminalizada por um homem das leis, também de Deus provavelmente, e infelizmente com uma vítima. Aqui nessa obra, na literatura indígena, na voz indígena, nas mãos de um potiguara, a gente consegue ter algum tipo de, como a Chimamanda Adichie fala, algum tipo de resolução, não é essa palavra que ela fala. Enfim, mas algum tipo de resolução. Deixo aqui algumas referências para vocês. Espero que vocês saiam aqui com mais inquietações do que resoluções, que a minha ideia era trazer mais inquietações que resoluções. E espero que a gente possa conversar um pouquinho. Então, pessoal, agora chegou o momento das perguntas, depois de uma palestra tão boa. Acredito que vários de vocês têm alguma pergunta a fazer. Se ninguém for perguntar, eu vou perguntar. Mas como eu tenho a possibilidade de perguntar em outras ocasiões, eu deixo para vocês aí a preferência. a minha pergunta vai mais próxima do que eu fiz em relação à crise climática. Você tocou em duas coisas que eu achei importantes. Uma, essa questão do estudo sobre os povos originários, uma questão pop no momento, e também nessa perspectiva de uma mulher intelectual, como você falou, que tem se debatido muito. Nesse sentido, minha pergunta vai muito a gente vê, pelo menos em artigos e livros relacionados a esse debate da crise climática no momento, usando muitos autores indígenas. Acho que o Krenak e o Copenau são os principais que a gente vê em quase todos os artigos que saíram hoje em dia. E, de certo modo, é importante isso, que a gente vê que existe uma porta de entrada que está se discutindo isso, outros modos de se pensar, de se adaptar, que eu acho que é super válido no momento. Ao mesmo tempo que eu vejo mais como joga para lá. Tipo, deixa que os povos originários, a partir da perspectiva deles, solucionam o problema que a gente causou, vamos botar assim. Então, que vai até na perspectiva de lá, quando a gente fala de fim do mundo, os povos originários já passaram por isso. Se a gente pensar no mundo como um território, os povos originários, a rocha, a água, a natureza de modo geral, é um ente para eles, eles perderam esse mundo deles, vamos botar assim. Então, eu queria ouvir de você como você vê, poderia dizer talvez a apropriação, não sei se é o termo correto, desses pensamentos como uma tentativa de salvar esse mundo, já que você, eu acho que está no meio do caminho, dentro da academia, dessa forma de pensar e de produzir conhecimento, e também tendo contato com esse lado de lá. Lado de lá, eu vou falar um pouco, assim, tendo contato com esse pensamento mais a fundo, essas culturas e essas pessoas de fato. Eu queria saber um pouco como você vê esse debate hoje em dia. Muito bom, hein, Vitor? Eu acho o seguinte, eu acho que a gente, enquanto não indígena, está preocupado em jogar os povos indígenas a responsabilidade de salvar o mundo. Concordo com você. Mas os indígenas estão falando o seguinte, o mundo vai ficar bem, gente. A gente aqui não vai. O Ailton Krenak já falou isso, o Edson Carapó já falou isso.
Davi Copenal, Graça Graúna, a Aline Rochedo Pachamama, que é curi também, já falou isso. O mundo vai ficar legal, podem ficar tranquilos. Agora, a Tsai Suruí, por exemplo, eu acho que ela é uma boa referência para você procurar. Porque a Tsai Suruí, ela fala sobre a crise climática, é a área dela. E a Tsai Suruí, ela está nos dois mundos. E por ela estar nos dois mundos, ela vai falar. Eu vi uma fala dela recente, não vi inteira, te confesso. Depois, se você quiser, eu te mando o link. Mas ela fala o seguinte: a gente tem 3 anos, gente. O mundo tem 3 anos. Sem pânico. Mas o mundo tem 3 anos. Por quê? A temperatura dos oceanos subiu 2 graus. Sem os oceanos a gente não tem nada. Não tem chuva. Não sei se vocês repararam, não está tendo chuva. Seca está piorando. E está tudo indo para merda. Desculpa pela merda na palavrão. Mas está tudo indo pelo caos. E a Tsai Suruí é maravilhosa porque ela joga real. E os povos indígenas já têm vivido os fins do mundo há muito tempo. O nosso pânico é porque a gente está vivendo, primeiro, vejam bem, a gente está vivendo primeiro uma crise no nosso corpo. A gente não está vivendo a gente aqui, vejam bem, a gente aqui nessa situação, a gente ainda não está vivendo uma crise climática de proporções esperadas. A gente está vivendo uma crise no nosso conforto. Aqui dentro a gente está com 5 ar-condicionados. 5 não, 8 ar-condicionados. Você quer ar-condicionado? 8 ar-condicionados, 9 ar-condicionados. A gente está vivendo uma crise no nosso conforto. Não acabou a luz ainda. Aqui teve enchente já? Caramba. Então aqui já não é tão assim. Na minha cidade, na minha história, já teve enchente também. Tem lugares que as pessoas estão tendo crise de conforto. A alimentação ainda não entrou em crise, mas vai entrar. Vai piorar. E vai piorar primeiro para quem está nas classes mais baixas. Não é para quem está falando na televisão ainda. Então, esse é um problema de classe primeiro. Primeiro de tudo, a crise climática é um problema de classe. Então, o que eu posso dizer, no meu conhecimento, primeiro é isso. E, considerando isso, os povos indígenas vão sofrer primeiro, porque é uma questão de classe. Quando teve a pandemia, né? O auge da pandemia primeiro. Até o André trouxe, né, o livro que a gente organizou. Os povos indígenas não tinham acesso a itens básicos de higiene, água limpa, sabão e máscaras descartáveis. Então, assim, vai depender de qual classe social que a gente vai estar conversando. Mas dá uma olhada nesse vídeo, depois você me pede o link, eu te mando esse vídeo da Tsai Suruí. Acho que ela é uma boa referência para você incluir na sua pesquisa. Mais alguém para perguntar? Eu vou perguntar então. Deixa eu perguntar. Então, Helena, gostei bastante da sua palestra e assim você fala as coisas que tem investigado aí nos últimos anos, né? Refletindo no campo da história, na teoria da história mais especificamente, que é o meu campo, né? E você coloca algumas questões que alguns intelectuais indígenas também reforçam bastante isso, essa necessidade de
explorar os indígenas na história para além da narrativa da opressão, para além do trauma colonial. E esses autores, eles têm enfatizado muito essa necessidade da subjetivação, né? Como podemos ir para além da lógica da mercadoria, ir para além, né, dessas consequências, né, do trauma colonial. Mas, ao mesmo tempo, essa possibilidade de subjetivação, ela não é possível sem encararmos de frente também a lógica, a dinâmica da opressão. Ou seja, essas coisas elas acontecem, né, simultaneamente, né? Trazendo para o nosso universo docente, professores no Brasil de forma em geral, né, uns mais e outros menos, estão convivendo aí com a precarização do trabalho, né, com uma demanda objetificadora, né, muito intensa, né, oriunda aí do neoliberalismo. Mas, ao mesmo tempo, nós temos essa resistência diária e não abrimos mão, né, da nossa subjetivação, da subjetivação dos nossos alunos, dos nossos estudantes, que passa aí pelo reconhecimento das diferenças, né? O Krenak fala bastante disso, né? Então, eu queria que você falasse um pouco, comentasse um pouco essas questões, essa certa dialética entre opressão, objetificação e subjetivação, nas suas pesquisas, como isso se dá, como você procura equacionar essas coisas, já que se trata de uma abordagem que ela não pode ser monolítica, se trata de uma abordagem que pressupõe uma constante oscilação. Aí, talvez até, se for possível, na sua fala, você articular um pouco o trabalho do João Min, né, que você falou ao final, fazer um comentário nesse sentido também, articulando com a arte, né, como a arte também é esse espaço que permite equacionar coisas simultaneamente, né, de uma forma mais potente do que, por exemplo, nós, né, enquanto historiadores, pesquisadores, nos defrontamos com muito mais limitações, já que a gente está muito preso ao analógico ainda, né? Ou inevitavelmente preso ao analógico, né? Vamos dizer assim, ao texto, né? Escrito. Posso passar para a Ana Paula, que queria fazer uma pergunta, talvez ela já faça agora. Primeiro, eu queria dizer que é um prazer te receber aqui. É sempre tão bom te ouvir falar, eu fico tão feliz. Muito obrigada pela fala, muito obrigada pela disposição, pela presença. E eu vou te fazer uma pergunta que eu até acho que você já respondeu durante a sua fala. Mas eu queria te ouvir responder ela de forma sistematizada, porque eu acho que é uma pergunta importante e significativa. Helena, qual é o principal desafio da história indígena nos dias de hoje? Tem uma piada interna aí, gente. Eu vou responder a do André Frizinho. André, eu acho que tem um desafio aí para a gente como historiador primeiro, sabe? A gente tem que ser, eu acho que, eu falo isso para mim também, a gente tem que ser menos quadradão e usar outras fontes que não só o texto. Porque, por exemplo, quando a gente fala de história indígena, a gente está falando de oralidade. O Ailton Krenak recebeu, né, o lugar dele na BL agora. E aí teve uma certa euforia, por assim dizer, porque tinha muita gente torcendo pelo Daniel Munduruku, porque o Daniel Munduruku tem uma trajetória na cultura escrita, né, de publicação de textos, de sentar na frente do computador, escrever um livro mesmo, mais tradicional, por assim dizer, do que o do Ailton Krenak. O Ailton Krenak, ele fala, os livros publicados dele, né, essa última quadrilogia publicada nos últimos anos, desde 2020,
entre elas, né, Ideias para o Fim do Mundo, né, que a professora Leda trouxe ontem, né, que ela até levantou para a gente ver, são séries de palestras que ele tem proferido e que foram transcritas em livros. Mas isso é história indígena, isso faz parte das culturas indígenas, né? O falar, né? O transmitir essas informações, esses conhecimentos de maneira oral. Epistemologias indígenas são orais. Então, é muita gentileza deles se adaptarem a nós, escrevendo esses livros para que a gente consiga ter acesso a esses conhecimentos. É muita sorte também a gente viver num mundo onde a tecnologia nos permite ter acesso a uma palestra do Ailton Krenak, a uma fala do Daniel Munduruku, a uma música da Catupiry, e por assim vai. A um clipe do Bros MCs, que é o primeiro grupo de rap Guarani Kaiowá, do Mato Grosso do Sul, enfim, tantos outros. Eu sou do rock, então, por exemplo, tem uma banda de metal, putz, agora esqueci o nome, só que eu queria falar com vocês. Mas eu posso passar para o Vitor e depois o Vitor passa. Tem banda de metal indígena, tem de forró, tem de frevo, gente, tem de frevo, cara. Então, assim, tem uma variedade enorme de outras possibilidades em que esses povos se adaptam para que a gente tenha conhecimento das suas trajetórias, das suas cosmogonias, das suas histórias. E a gente só quer saber da escrita, sabe? Então, é um pouco de falta de adaptabilidade da nossa parte também. E eu estou falando isso porque eu também estou nesse processo de adaptabilidade. Eu tive que me colocar em um reaprendizado durante o doutorado para poder entender essas outras fontes e mergulhar nessas outras possibilidades, que não a dessa tradicional em que a gente está habituado. Mas isso é muito bom também. Então tem isso, né? Tem esse desafio para a gente tentar reaprender. Outra coisa também é a gente entender que a gente faz a própria teoria e historiografia a qual a gente aprendeu, ela vem de uma estrutura racista. E a gente precisa encarar isso urgentemente. Porque, por exemplo, quando a gente fala que faltam fontes indígenas para a gente trabalhar, um cara como Eduardo Navarro vai falar assim, é mentira. Eduardo Navarro, nos últimos 10 anos, esteve traduzindo uma série de cartas, acho que foram 3 cartas, que não estavam no Brasil, estavam na Noruega, escritas em tupi, entre 2 indígenas, durante a Revolução Pernambucana, porque não tinha ninguém no Brasil apto a traduzir essas 2 cartas escritas em tupi. Porque a gente não tem, na época, né, não tinha gente interessado, a gente não tinha ninguém apto, com conhecimento suficiente para traduzir essas cartas escritas em tupi, com conhecimento paleográfico e gramatical para traduzir essas cartas. Então, esse cara foi lá na Noruega, entrou em contato com o museu, qual eu não vou lembrar o nome agora, Museu Real, não sei o quê, e eles prontamente cederam essas cartas para o Eduardo Navarro, para ele começar a desenvolver essa tradução. Essa tradução está para sair, já era para sair, na verdade, no primeiro semestre desse ano, mas está para sair. E vai ser disponibilizada gratuitamente para a gente. Então, tem fonte? Tem. A gente precisa ter pesquisadores interessados a ter informação primeiro,
para eles estarem aptos a trabalhar com essas fontes, metodologicamente, paleograficamente, gramaticalmente. Então, assim, é um desafio de longo prazo, sabe? Mas é possível. Mas falta... Estou falando muito de interesse, mas não é só interesse não, tá, gente? É investimento, é estrutura, é um pouco de tudo também, né? Mas é isso. Aí, respondendo a da Ana, né? Qual que é o maior desafio para a história indígena? Tem alguns, né? Acho que interesse é um. Mas a gente tem avançado. A Lei 11.645 de 2008, eu acho que trouxe um acalento. O parecer do CNE, ele deu indicações de que a lei sozinha não funciona. A gente precisa de um compromisso coletivo. Então é isso, eu acho que atualmente o principal desafio é esse compromisso coletivo. E esse compromisso coletivo é de todos nós, educadores, profissionais da educação. Eu não estou falando só de professores, eu estou falando de professores, eu estou falando de diretores, eu estou falando de secretários, eu estou falando de cantineiros, eu estou falando de todo mundo. É um compromisso coletivo. E aí eu também não estou falando só de temática indígena. Eu estou falando só no sentido de exclusivo, tá? Não é como se fosse um tema inferior. É de temática indígena, é de história e cultura afro-brasileira e africana, é de temática LGBTQIA+, e todas as temáticas que possam vir surgir e que ainda não surgiram e que ainda são marginalizadas. Acho que é isso. Mais alguém tem uma pergunta para fazer? Boa noite. Primeiramente, queria parabenizar você pela sua fala. Foi muito gratificante, né? Poder... todo o caminho que você percorreu, né? Foi de muita sabedoria, acho, para todo mundo aqui. E a minha pergunta, ela vai um pouco nessa parte que você falou do Davi Copenau. Ele tem uma frase que ele fala que os brancos, eles escrevem porque o seu pensamento é cheio de esquecimento, né? E eu queria te perguntar, assim, dentro do campo da historiografia, no sentido de acadêmico, quais esses desafios, porque a gente poderia pensar que eles poderiam se adaptar, né? Mas como fica essa questão da nossa adaptação a eles realmente estarem presentes dentro da universidade, do meio acadêmico, uma vez que o lugar de fala é muito importante. E levando em consideração também que a estrutura da comunidade deles também é de suma importância para eles. Então, assim, eu queria que você falasse um pouco desses desafios. Como que se chama? Anistério. Ótima pergunta. Excelente. Você sabe que há uns anos atrás, antes da pandemia, eu estava num evento e eu reencontrei um aluno meu que é indígena e ele já tinha terminado o ensino médio. E eu falei, nossa, que bacana que você está aqui, foi em Belo Horizonte. Ah, bacana, você está aqui em Belo Horizonte, você está fazendo faculdade? Ele, não, estou aqui trabalhando. Aí eu falei assim, mas por que você não vai fazer faculdade? Nossa, você era um estudante tão bom. Não. Aí ele, não vou fazer faculdade aonde? Eu falei, não, vai lá para o FOP. Né? E não, o FOP quer sempre levar mais alguém para o FOP, né? Vai lá para o FOP é muito legal. Aí ele falou assim, quantos indígenas tem na FOP? Eu falei assim, Capuã, o nome dele. Capuã, não lembro certo. Não sei.
Não tinha nenhum. Desconversei. Aí ele, não tem nenhum, né, Helena? Você mente muito mal. Aí eu, Cacô, não tem nenhum não. Aí ele, o que eu vou fazer numa universidade que não me quer? Eu dei um tapão na cara, né? E ele tem toda a razão. Aí isso me fez pensar. O que uma pessoa indígena vai fazer numa universidade que não está pronta para receber ele? Então, a primeira coisa é a gente arrumar uma universidade para receber eles. Então, o que a gente pode fazer? A primeira coisa, preparar essa universidade. Como que a gente pode fazer isso? Demarcar a universidade como território indígena. Vamos receber esses indígenas? Onde que está a aldeia mais próxima aqui? Onde que estão os indígenas mais próximos aqui? Tem indígena na região? Onde que eles estão? Vamos procurar? A universidade pode fazer isso. Vocês podem montar projetos de pesquisa nisso. O que eu puder fazer para ajudar vocês, compromisso coletivo, né? O que eu puder fazer para ajudar vocês nisso, vocês podem contar comigo. Onde que a gente pode achar eles? Eles querem? Eles têm interesse? O que a universidade pode oferecer a eles? Aqui tem cursos de licenciatura. Eles querem ser professores? Talvez queiram. Eles querem se formar no ensino superior? Talvez queiram. Isso aí tudo a gente pode fazer levantamento de pesquisa. É desafiador? É. Mas a universidade pública, democrática, possibilita isso. É algo em que eu acredito. É algo que eu já vi acontecer. Isso é possível. Vocês podem fazer isso como estudantes. O movimento estudantil faz isso. A gente já fez isso no movimento estudantil não fora. A gente já fez isso acontecer. Vocês também podem fazer isso acontecer. Vocês estão fazendo esse evento. Lindo. Muito mais bonito que muito evento grande que eu já vi, gente. Vocês podem fazer qualquer coisa. Ótima pergunta. Eu acho que talvez a sua pergunta possa ter desencadeado uma coisa grande aqui hoje. Quem sabe que agora não é o começo de a vinda de estudantes indígenas da UEM para Angola? Compromisso coletivo. Uma oportunidade também para falar para vocês. Quilombos são lugares de indígenas também. Muitas vezes, uma ancestralidade que é menos consciente, menos aparente, mas mesmo assim latente. Isso pode ser ressurgido com pesquisa histórica. É por isso que às vezes a gente vira inimigo do Estado, mas às vezes é bom também. É uma gratificação. Faz bem. Respondi mais ou menos. Mais perguntas? Boa noite, tudo bem? Meu nome é Pedro, sou do Ciência Política e História. A minha pergunta, ela vai para um dos campos que eu tenho dedicado aos estudos, que é a questão da branquitude. Dentro do campo de estudo das relações étnico-raciais, tanto pensando nas temáticas dos povos indígenas, quanto das questões voltadas para a negritude, eu queria que você falasse um pouco da importância e da necessidade que se tem de pesquisadores brancos dentro dessa trajetória dos campos das relações étnico-raciais, dentro desse campo de pesquisa, de se perceberem também enquanto um objeto de estudo e de análise. Qual que seria, queria que você falasse um pouco dessa necessidade, dessa importância desses pesquisadores dentro desse campo de estudos, justamente de se perceberem enquanto esse objeto de estudo e de perceberem a necessidade de analisar o lugar de onde eles falam, enfim, a sua identidade racial. Ótima pergunta, Pedro.
pesquisador branco é de falar da merda que a gente faz. Porque branco faz merda. Branco faz branquice. E a gente precisa falar sobre isso. E eu estou falando, brincando, mas é sério. Muito sério. Estou rindo, mas é sério, tá, gente? Porque quando, por exemplo, a Djamila Ribeiro é uma autora que eu acho que é mais reconhecível para vocês, né? Certo? A Djamila Ribeiro fala de lugar de fala. Mas no texto do livro dela, ela fala também de lugar de escuta. Para ter um lugar de fala, tem que ter um lugar de escuta. O branco está no lugar de escuta. A gente tem que escutar. Quando o indígena fala, quando o negro fala, a gente escuta. A gente aprende, a gente se cala, a gente tem uma trajetória histórica de falar pelos outros. A gente não fala agora pelos outros. A gente cala a boca, a gente fala com. A gente conversa com, a gente aprende com. A gente, enquanto professor, como não indígena, como branco, a gente fala sobre os indígenas, na falta dele. A gente fala sobre racismo estrutural e os problemas que isso acarreta. A gente fala sobre as violências disso e as consequências dele. A gente não fala pouco. Excelente pergunta. A gente precisa assumir isso. Parar de falar e fazer branquice. Porque todo mundo tem lugar de fala. Eu, enquanto mulher branca, eu não quero que um homem fale por mim. O homem tem que parar de fazer omisse. Eu, enquanto mulher heterossexual, eu não vou falar por uma pessoa da comunidade LGBTQIA+. E assim por diante. E por outras identidades que, novamente, ainda são marginalizadas e que não têm a visibilidade que esses grupos, por muitas lutas, têm hoje. E a gente precisa entender. Cada um vai entender esses lugares de fala e se colocarem nos lugares respectivos de escuta. E a gente precisa parar de falar mesmo. Desculpa a palavra, gente. Desculpa se alguém mudou, assim, por conta dessa palavra que eu acabei de falar. Eu faço isso com meus alunos. Desculpa se alguém tem se mudado. Mais perguntas? Mais perguntas? Não? Vou passar então para o Vitor. Mais uma vez, obrigado. Acho que todo mundo que gostou muito da fala, você passou tão rápido. Então, nesse sentido, eu gostaria de chamar a Vitória, aluno do segundo período, para entregar o seu presente que a gente trouxe para você. Caminhando para o final, gostaria de agradecer a todo mundo. Espero que vocês tenham gostado do evento, puderam curtir, aprender muita coisa, fazer contato. Eu acho que se isso ocorreu, o evento valeu a pena. Nesse sentido, então, gostaria de agradecer os alunos que contribuíram para isso acontecer. Se não fosse vocês, esse evento não teria ocorrido. E aqui vou falar o nome deles: Amanda, Caroline, Daiane, Giane, Eduardo, Fabiane, Helena, Júlia, Camila, Catarina, Lucas, Samuel, Sandro, Sueli e Vitória. Muito obrigado. Isso aqui seja de um exemplo e que nos próximos anos vocês possam continuar e dar continuidade a tudo isso que ocorreu. Espero que ano que vem a gente esteja aqui de novo com um evento maior, melhor e com mais alunos que venham e convidados de fora também. Nesse sentido, encerro o evento aqui, as atividades presenciais, e muito obrigado.
E só um lembrete, apesar de ter terminado a parte presencial, semana que vem, entre os dias 24, 25 e 26, a gente vai estar tendo simpósios temáticos online. Então, para quem tiver interesse em assistir, acompanhar um pouco da pesquisa e ver outros trabalhos, só ir no Instagram da Semana Acadêmica, tem toda a programação lá. Então, é isso. E o show amanhã, com atividades. Se todo mundo puder reunir aqui na frente, a gente tirar uma foto. Pessoal, gente, eu tô com fome. Se vocês puderem, Boa noite. Então, só reforçando para ele vir para frente para a gente tirar foto. Se puder segurar a lista aqui rapidinho, só para a gente tirar foto. Depois segurar.